a Malaysia Airlines In flight. 1959, one of the greatest An unexplained entire events- island of people vanishing without a trace. They poofed. Yeah, I guess you could say it that way. Yeah, we heard about this in grade school. Western Russian Heard called about this? Olá pra você que tá assistindo esse episódio do Retro Talk. E hoje eu estou aqui com o meu time de elite de investigadores a lá, eu não sei, Scooby-Doo, pra falar sobre... CSI, pra falar... Não, Scooby-Doo é melhor. Scooby-Doo é melhor. Pra falar sobre mistérios pelo mundo e tentar desvendar esses mistérios tão intrigantes. Eu estou aqui com o Arthur. Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Arthur aqui! Do mistério. Tá feliz demais. Tá, porra. Tá, agora... E também tô aqui com o grande Reintune, grande misterioso. Opa, rapaziada. Sempre com os mistérios aí por aí, né, mano? Os mistérios pra internet aí, mano. Eu da misteriosidade. O clima tá completamente estragado. Eu não consigo parar de rir. Tá bom, mano. É dessa loucura aí que sai coisa boa. Vamos lá, vai. Vou falar do mistério de Croata, eu quero começar a rir de novo. Então, há muitos anos atrás, mais precisamente na era das navegações, quando a Inglaterra estava prestes a começar a colonizar a América do Norte, algo bizarro aconteceu. Mais precisamente em 1587, John White foi em direção à América do Norte para voltar a uma ilha onde ele tinha construído uma vila e reestabelecer o posto dele como governador. No entanto, quando ele chegou lá, ele encontrou nada mais nada menos do que nada, não tinha ninguém lá. Mais de 100 homens, mulheres e crianças sumiram. E a única coisa que parecia ter sobrado naquele lugar inóspito era uma única palavra talhada em uma árvore, chamada Croatoan. Não foi a primeira vez que John White esteve lá. Em 1584, uma expedição criada por um cara chamado Walter Raleigh tinha o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa na América do Norte. Era uma época que eles estavam tentando expandir e os espanhóis começaram já a expandir, começaram a colonizar vários países ali na América Central, ali mais pra baixo. Eles tinham o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa, numa região chamada Outer Banks, um conjunto de ilhas bem no canto ali dos Estados Unidos, ali mais ou menos na região sudoeste. Os ingleses, inicialmente nessa expedição, conseguiram estabelecer uma boa relação com os nativos, e inclusive eles levaram duas figuras importantíssimas para esse caso. A primeira figura se chamava Wan Shi, um nativo da ilha de Roanoke que havia recebido os ingleses. O outro nativo que estabeleceu uma relação com os ingleses se chamava Mantil, e ele era nativo de uma ilha vizinha a Roanoke. Essa foi a expedição de reconhecimento. Eles voltaram para a Inglaterra com o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa na próxima expedição. Já em 1585, Walter Raleigh, o líder da expedição, convenceu a rainha Elizabeth, que inclusive pediu para que a nova vila se chamasse Virgínia, em homenagem à rainha virgem. Nesse mesmo ano, foi iniciada uma segunda expedição com uma frota de 7 navios e mais de 600 pessoas. Mas cara, aí as coisas começaram a ficar meio tensas. Primeiro que viajar para a região dos Outer Banks não era nada fácil, e eles descobriram da pior forma possível. De uma frota de 7 navios, que é o que eles tinham reunido, e 600 pessoas, apenas um navio com 100 pessoas chegou à ilha de Roanoke. E bem, teoricamente, essas 100 pessoas seriam os criadores do novo mundo na América. Seriam. Porém, assim, o relacionamento entre os colonos ali da Europa e tudo mais e os indígenas só piorava ao longo do tempo, por conta da demanda de comida e das doenças que os europeus traziam e que os nativos não tinham anticorpos. Isso é uma coisa que a gente sempre estudou, né? Que foi umas coisas que mais mataram indígenas na história da humanidade. Esses europeus tudo fedido. Então, a líder da tribo de Roanoke, o indígena, decidiu mover a tribo deles, dos indígenas, para o continente. Eles decidiram sair de Roanoke e reestabelecer, se estabelecer, na verdade, no continente onde existiam outras tribos que poderiam ajudar eles. Porém, o que aconteceu? O capitão da expedição,
um cara chamado Lane, achava que a Windina estava tentando planejar um ataque contra os colonos. Então ele começou a se sentir ameaçado. E o que ele fez? Ele simplesmente foi no continente com as 100 pessoas que estavam com ele na ilha e massacrou a aldeia inteira. Uma frota de 7 navios, olha aí, foi enviada lá da Inglaterra e eles começaram a evacuar o pessoal que estava lá na ilha de Roanoke. E 3 colonos ficaram para trás na ilha e nunca mais foram vistos. Então, tipo assim, a conclusão que os capitães da expedição chegaram foi um desastre. Eles esgotaram os alimentos da ilha, primeiramente, então quer dizer, os suprimentos que Roanoke tinha para uma possível nova vila começar lá, não teriam mais porque eles esgotaram tudo. Não tinha nada de valioso na ilha. E eles entraram em guerra com os nativos, simplesmente. Então não havia motivo nenhum para eles voltarem para aquela região. Só que não foi bem assim. E o nome do cara que salvou essa ilha, teoricamente, foi John White. O John White era um pintor e o principal criador dos mapas das expedições anteriores. Ele era o único cara que estava realmente ansioso para voltar para a América. Ele parecia ter algum tipo de paixão por aquela região. Ele, com muita dificuldade, conseguiu convencer o governo inglês a criarem mais uma nova expedição para a América. Só que dessa vez o objetivo era de repovoar o lugar. Essa frota tinha várias mulheres e crianças, inclusive a filha do John White, que se chamava Eleanor Dare, que estava grávida. Então em 1587, uma frota de 3 navios liderada por ele foi em direção à região dos Outer Banks. E um fato interessante a ser observado é que um ano antes dessa expedição, mais precisamente em 1586, uma frota de navios ingleses passaram por Roanoke. Porém, eles não acharam aqueles 3 colonos que foram abandonados. Eles estavam passando por ali e eles decidiram parar em Roanoke para ver se os 3 colonos estavam bem. Eles não estavam lá, eles sumiram. E não querendo deixar a ilha vazia, eles deixaram 15 tripulantes em Roanoke. Só que assim, o John White, ele não queria voltar para Roanoke. Ele sabia que tinham 15 tripulantes lá, mas o objetivo dele nunca foi voltar para lá. O objetivo dele era ir para outra ilha do outro lado ali da região dos Outer Banks, uma ilha muito maior e de mais fácil acesso e muito mais propícia para começar uma vila. Algo bizarro aconteceu. Quando a frota do White se reaproximou dos Outer Banks, um navegador chamado Simão Fernandes, um português, que era mais experiente e estava ajudando o John White, decidiu desembarcar em Roanoke. E o John White estranhamente nem contestou a decisão dele, ele simplesmente decidiu, o cara simplesmente falou, vamos pra lá? E o John White falou, bora, né? Então, em 1587, todas as 100 pessoas da expedição desembarcaram em Roanoke. E é aí que começa a verdadeira história, o verdadeiro mistério. Assim que eles chegaram, eles não encontraram nenhum sinal dos 15 tripulantes que estavam lá. Já estava meio bizarra a situação. Só que alguns dias depois, um colono foi brutalmente assassinado por um grupo de indígenas. Tava claro que ali não era um lugar muito seguro para os ingleses, né? Aqui, as coisas ficam interessantes. Lembra dos 2 nativos que eu falei lá no início? O Wanshi e o Manchu, que foram levados para a Inglaterra na primeira expedição e voltaram na segunda? Quando eles voltaram na segunda expedição, que foi aquela expedição que deu tudo errado, o Manchu ficou maravilhado com os ingleses. E ele ficou muito feliz de ter os ingleses ali, começou a aprender o linguajar deles, começou a aprender a conviver com eles. E ele foi o principal responsável pela amistosidade entre os indígenas e ingleses. Só que o Wanshi, que era o nativo da ilha de Roanoke, voltou extremamente ressentido e com muito ódio dos ingleses. Graças ao Manchu, o nativo gente boa com os ingleses, foi descoberto que os 15 tripulantes que sumiram foram assassinados pelos indígenas liderados por um Wanshi. Tinha literalmente um cara lá, tinha um indígena que estava pronto para entrar em guerra com os ingleses. Com toda essa situação bizarra, o pessoal começou a tentar persuadir o John White a voltar para a Inglaterra para buscar mais pessoas e mais suprimentos para eles terem talvez condições de sobreviver naquela região ali, porque estava claro que ali não era o melhor lugar para eles começarem uma vila. O John White ficou bem hesitante porque a filha dele tinha acabado de dar à luz a uma menina chamada Virginia, e ela foi o primeiro inglês a nascer na América do Norte, olha aí. Assim, apesar de todos esses problemas, o John White acabou indo, ele acabou voltando para a Inglaterra em agosto de 1587, ele e mais alguns colonos. Só que o John White mal sabia que ele nunca mais veria nem sua neta ou sua filha novamente. Quando John White voltou para a Inglaterra, o país estava simplesmente em guerra. Simplesmente começou uma guerra entre a Espanha e a Inglaterra. E foi dito pela rainha que nenhum navio poderia sair do porto até que a ameaça da invasão da Espanha acabasse. E eles passaram 3 anos na Inglaterra esperando até eles terem permissão para voltar para a América. E só foi em 1590 que o John White conseguiu uma passagem em um colombo para a América Central
que talvez passasse lá em Roanoke. Quando finalmente ele conseguiu voltar pra Roanoke, apesar de uma difícil viagem e tudo mais, a primeira coisa que ele viu quando ele chegou na ilha foi uma fumaça e um fogaréu saindo da mata da ilha. Só que ele nunca especificou nas anotações dele se era um fogaréu natural, tipo, que acontece em regiões assim, ou se foi feito por alguém. A gente nunca soube exatamente do que aconteceu. Então o John White estava extremamente ansioso pra rever a família dele, né? Só que assim, ele simplesmente chegou lá e não havia mais ninguém. Ninguém mesmo. Todas as mais de 100 pessoas que estavam naquela vila sumiram, evaporaram, foram deletadas da Matrix. E não tinha nada nas casas, as casas estavam vazias, sem nenhum sinal de objetos valiosos. O único sinal que havia naquele pedaço de terra ali de que alguém tinha passado por ali foi uma sigla encontrada em uma árvore, mais pro oeste também. Só que essa sigla estava incompleta, estava escrito apenas CRO. E na entrada da colônia, no poste que servia de defesa ali da colônia, estava talhada a palavra Croatoan. No meio desse mistério, a única pista que o John White tinha de onde o pessoal foi era a palavra Croatoan. Mas há um detalhe muito interessante nessa história, porque Croatoan é uma das únicas coisas que as pessoas têm certeza do que eram nessa história. Antes do John White ir embora, ele deixou avisado aos colonos que caso eles quisessem se mudar da vila e ir para algum lugar, eles deveriam deixar um sinal secreto de onde eles foram. E lembra do Mantil e o Anchi? O indígena que ameaçou os ingleses vivia na tribo de Roanoke, né? E o Mantil vivia na ilha vizinha de Roanoke. E o nome dessa ilha era Croatoan. Pô, aí, então quer dizer que então agora tá certo. Então agora todas as peças se encaixaram. O Mantil sempre se mostrou, o indígena Mantil, sempre se mostrou mais amistoso com os ingleses. E se ele era nativo de Croatoan, logo ali seria o destino mais seguro para os ingleses. Então as pessoas se mudaram de Roanoke para Croatoan, toda essa galera aí da região, né? Fim do mistério, né? A gente nunca vai ter certeza se eles realmente foram para Croatoan, por causa de uma coisa muito simples. Bem na hora que o John White voltou pro navio, para eles irem para a região de Croatoan para ver se a galera realmente estava lá, a âncora do navio soltou. A corda que segura a âncora simplesmente soltou. E o capitão do navio não quis ir para Croatoan porque ele achou que ia ser muito perigoso. Então ele decidiu voltar para Inglaterra. Só que assim, eles voltaram para Inglaterra e nem esse navio, nem o John White ou qualquer navio voltou para aquela região dos Outer Banks nos próximos 20 anos. Mas em 1607, o interesse da Inglaterra na América renasceu e uma terceira colônia foi fundada, a colônia Jamestown. Eles estabeleceram uma nova colônia ali nos arredores de uma confederação de tribos indígenas que eram lideradas pelo Powhatan. Inclusive, esse indígena, o Powhatan, ele chegou a capturar o futuro governador da Jamestown, um cara chamado John Smith. Só que assim, o interessante foi que esse indígena, o líder indígena, eu não vou falar o nome porque eu tô rindo demais, falou sobre um lugar ali na região da América, onde teoricamente haviam homens com roupas de europeus. Alguns relatórios também diziam que esse indígena, o Powhatan, foi o responsável pelo massacre a alguns europeus em Roanoke. Então teoricamente foi ele que mandou matar a galera que estava em Roanoke em 1587. Só que o John White, ele nunca relatou nenhum sinal de batalha ou resto mortal ali na região de Roanoke quando ele chegou lá. E se eu tivesse ouvido um massacre, provavelmente teria algum sinal disso, né? E não tinha nada, parecia simplesmente que eles tinham ido embora. Um século depois, um explorador chamado John Lawson fez contato com uma tribo chamada Hatteras, eu não sei muito bem como pronunciar. Era uma tribo que residia na ilha de Croatoan. Os Hatteras disseram que seus descendentes eram brancos e capazes de ler. E além disso, muitos membros da tribo tinham olhos cinzas. E esse encontro entre o John e esses indígenas foi uma das últimas pistas descobertas em séculos desse caso. Até 1930, muitos séculos depois, quando algumas pedras foram encontradas numa região bem distante ali da onde teoricamente ficava a vila de Roanoke. Só que essas pedras, teoricamente escritas pela Eleanor Dare, a filha do John White, todas elas foram provadas falsas, exceto uma. O que meio que deixa em dúvida se essa placa realmente era real foi que a composição dela, a maneira como as letras estavam sendo gravadas, seria muito difícil alguém ter tecnologia o suficiente para forjar elas em 1930, sabe? Até que em 2011 eles encontraram talvez a única pista que prove o que aconteceu com a galera de Roanoke. Eles encontraram em um dos mapas que estava totalmente conservado, eles encontraram um remendo e embaixo desse remendo tinha uma espécie de estrela de 4 pontas
que talvez não fosse nada, mas naquela época essa estrela significava que existia uma localização de um forte. Ficava a 80 km no oeste de Roanoke. Essa estrela foi apelidada de ponto X. Bom, a explicação desse ponto X estar nesse mapa, dessa estrela de 4 pontas, foi a preocupação da Inglaterra com o vazamento dos mapas entre os espanhóis. Então eles tinham essas técnicas de esconder esses sinais que só o rei podia ver. Esse forte teoricamente era uma localização escondida, então isso podia significar que haviam coisas além que a gente não conhece muito bem. Existem muitas teorias sobre esse caso, mas assim, eu tenho uma teoria que eu acabei criando sobre o que provavelmente pode ter acontecido. Provavelmente a hostilidade dos indígenas de Roanoke, ali, aquele pessoal que estava sendo liderado pelo Wanshi e tudo mais, e foi dito pelo John White que provavelmente naquela região ocorreu uma seca muito forte. Então o que eu acho? Provavelmente a hostilidade dos indígenas, a seca, a falta de suprimentos, toda a precariedade ali da situação levou os colonos a criarem um plano de se mudarem para Croatoan. Provavelmente os colonos que foram para Croatoan se misturaram com os indígenas e disso surgiu a tribo dos Hateras. Por isso eles tinham algumas características peculiares, esses olhos cinzas, os descendentes deles pareciam Lê, provavelmente foi por causa disso. Ou talvez a galera inteira da vila simplesmente foi assassinada pelos indígenas e os indígenas deram algum jeito de esconder os corpos. Outros dizem que eles tentaram fugir pelo mar para voltar para a Inglaterra e se perderam e acabaram se afogando. Preciso colocar algumas questões sobre esse mistério. Praticamente todas as informações que a gente conhece dessa história são baseadas no relato de um homem, que é o John White. Existe a chance muito grande de tudo que ele ter escrito ser um exagero ou ele ter deixado alguma informação passar. O ponto X, na verdade, mostra que muitas dessas informações que a gente talvez conheça podem ter sido manipuladas ou nem existirem. O único lugar que talvez tenha resposta é onde está o ponto X. Mas a única pergunta que nos sobra fazer é: o que houve com a colônia perdida de Roanoke? É isso. Eu consegui, cara, contar essa história sem rir. Não acredito. Olha. Sem sem rir não, não mas... foi. Não. Né? Consegui terminar. Finalização bonita, mano. Finalização da hora. Nossa, ainda bem que eu não fiquei com essa história muito longa. Que... Complexa. Não, esse realmente é um mistério. Eu achei que o bagulho que eu ia falar agora é um mistério. Isso aí é um mistério. Mas o que vocês acharam da situação? Assim. Eu acho que tem um monte de John. Eu roubando piada do Lemino aí. Roubando piada na cara dura aí. Estranho. Muito nome estranho aí, mano. O povo some, deixa a marquinha na árvore. Nem pra falar uma frase, né, mano? Eu falar, fui pra ali, ó. Eu acho que esse é o único cara aí que anotou a história inteira. Ele não tá bem não, mano. Pode ser. Puta que pariu. Não era a filha dele e a neta que tava lá? Sim. Elas ficaram lá. Ele foi pra Inglaterra, ficou 3 anos lá. E quando ele voltou, elas sumiram e ele nunca mais viu elas. Caralho, que merda. Mas eu acho que esse é o primeiro mistério dos mistérios pelo mundo. E acho que foi um mistério bem interessante, né, galera? O que vocês acharam, assim? Eu acho que foi Alien, não, tá ligado? Tudo é Alien. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. 50, 40, 30, 20, 10. Mano, vocês já, se perguntaram... E se eu só sumir do meio do nada e foda-se? E ninguém nunca vai me encontrar? Vocês acham que seria uma tarefa muito difícil, mano? Por exemplo, tem satélite no mundo inteiro, mano, te vigiando. Eu perguntaria o que minha família, que as pessoas que pareciam não se importar comigo pensariam. Eu acho que não tem satélite no mundo inteiro me vigiando. Tem os do Elon Musk, mano. Mano, não é nem satélite. Tem também o TikTok, rede social, você tá com... Mano, você baixou o TikTok, você tem que aceitar que a China tá te vigiando. Eu não ligo, por mim pode vigiar mesmo, tá ligado? É praticamente impossível você desaparecer hoje e ninguém ter nenhuma pista do seu paradeiro, né? É isso. Uma hora vão te encontrar, se não encontrar você vivo, vai ser morto. Verdade, Porém, os filhos da puta conseguiram... Não, uma pessoa até vai, mas um avião, mano. O avião, ele é cheio de radar, um monte de coisa. É tudo bem coordenado, tá ligado? Porque envolve muitas pessoas. Só que esse voo aqui, o cara... Eu não sei que porra que os pilotos fizeram, mas eles conseguiram fuder com o avião, tacar na casa do caralho. E até hoje ninguém sabe onde tá esse avião, porque os caras realmente fizeram um excelente trabalho de sumir com o avião. Cara, o avião, ele saiu do quê? Da Malásia pra vir pra
pra Beijing, pra China, tá ligado? Os caras se comunicavam direito, piloto com o piloto, confirmavam as coisas, dava boa noite, mano. Tava tudo indo perfeito, não tinha nenhum sinal. O vento tava bom, as nuvens estavam boas, não ia ter chuva, não ia ter nada. É tipo, tinha que ser o voo perfeito. Eles estavam passando aqui no meio do voo, mais ou menos por esse mar aqui, ó. Por aqui. Bom efeito E aí, o sonoro. que aconteceu? Eu não falei que eles estavam na chamada, dando sinais. 1 minuto depois disso, perderam o radar dele. Aí, ok, isso não está normal. Foram tentando contatar de novo e realmente sumiu no meio do mar. Passou-se um tempo, né? O avião não chegou em Beijing, Pequim, sei lá. Eu não sei como é que fala essa cidade da China. Não chegou lá. Passou um tempo, realmente deram como o avião tá desaparecido, tá ligado? Ou o radar do avião quebrou no meio do caminho, ou desligaram manualmente. Porque não é como se funcionasse isso. Então todos os negócios da região não conseguiram captar. Porém, os radares militares da região, tá ligado? Que eles não funcionam com o dispositivo dentro do avião. Eles conseguiram captar mais coisa. Eles descobriram o que, mano? Ó, o avião ele partiu daqui, certo? Aham. Foi indo. Puf, sumiu. Parou de ser negociado, de ser detectado. E aí o que descobriram? Ele virou um pouquinho pra cá, a rota é seguir aqui. Ele virou pra cá, aí ele deu uma volta, deu uma volta inteira. No caso, ele fez um caminho reto, eu não sei fazer isso. Tá vendo? Essa ilhazinha aqui no canto, ele fez assim a curva na ilha, e foi indo pra casa do caralho. E ninguém sabe mais onde tá essa porra. Era só, ele tinha um trabalho, seguir reto, ele não conseguiu fazer esse trabalho. Eles tentaram traçar os lugares onde ele poderia estar. Ele está aqui. Ele está em... Eles tiveram o bagulho dos satélites, tá ligado? Sim. O que acontece? Esses caras, eles são muito geniais. Eu nunca pensaria isso na minha vida. O avião, ele mandou sinais pro satélite, que depois o satélite mandou pro dispositivo que tá na Terra, que no caso ficava na ponta da Austrália. Recebeu alguns sinais no início, misteriosamente parou. E aí, depois, mais ou menos, nessa parte do caminho aqui, ele voltou até... E ele parou de enviar sinais quando provavelmente o avião caiu, explodiu, não sei, não sabemos o que aconteceu com esse avião. E aí, o que eles fizeram pra tentar detectar? Tá aqui o satélite, está aqui o bagulho que detecta o Radar. satélite. É isso? O radar. O sinal do avião tá vindo aqui, tá chegando aqui. Eles usaram o tempo que demorava do sinal do avião chegar até o satélite pra poder calcular a distância e os lugares onde ele poderia ter ido, tá ligado? Caralho, os caras não tinham nada. E os caras conseguiram achar uma maneira de tirar alguma informação disso. Aí beleza, o que eles conseguiram? Mapearam mais ou menos essa área aqui, ó. Eles conseguiram um círculo gigante, vários círculos, onde provavelmente eles poderiam encontrar. E aí, finalmente, eles investigaram o bagulho e aí não encontraram porra nenhuma. Finalmente não encontraram nada aí. O avião sumiu mesmo, realmente sumiu essa porra desse avião, mano. Simplesmente foi pro Beleléu, Tá ligado? igual a vila de Roanoke. Mas calma. Tem esperanças, tem mais coisas ainda. Tem, no oceano aqui, ó, tem vários dispositivos que eles detectam som, tá ligado? Se a porra de um avião dropar aqui do céu e cair e afundar aqui, é provável que façam um barulho estrondoso, assim, um barulhinho, movimente as ondas da água. E realmente eles foram checar lá e tinha alguns ruídos, mas nada muito estrondoso. E na verdade, depois descobriram que o ruído foi só de atividades geológicas normais, não teve nada relacionado com queda de avião. Então você já vê, é só os bagulhos mais geniais possíveis e mesmo assim não tá funcionando. Os caras chamaram a nata dos investigadores, nem eles estão conseguindo achar o bagulho. Não, inclusive, essa daqui foi a investigação mais cara. Uma das investigações, acho que é a mais cara, velho, de acidente aéreo. E não resolveu. Aí agora a gente vai pra outro lugar. São as Ilhas Maurício. Eu vou ter que compartilhar na tela aqui mesmo, foda. Eles Maurício. conseguiram encontrar... Maurício. Nome criativo, né, mano? Eles descobriram na borda que... Foi mais ou menos 1 ano depois, tá ligado? Uns caras descobriram na praia aqui um destroço de avião. Eles foram analisar e descobriram mais coisa das 3 únicas peças que foram detectadas, que realmente era desse avião. O resto não sabem se era ou não. E aí você vê. Não, agora é isso que fica foda. O avião ele saiu daqui, ia ir pra China, ele foi pra casa do caralho daqui e magicamente apareceu coisa aqui. Tipo, a distância não tá batendo. Que rota que essa porra desse avião fez, tá ligado? Calma, tem mais chance. A gente ainda tem um pouco mais de chance de conseguir detectar isso aí, ó. Agora eles, já que nada tá funcionando, conseguiram até encontrar as peças, mas nada muito conclusiva do que porra aconteceu. Eles usaram imagem de satélites, tá ligado?
pra poder identificar. Sabe o que isso prova? Acho que nada. Não muita coisa. Tem umas coisas suspeitas, mas os caras detectaram que era só, tipo, uma sombra de uma nuvem que tava passando. E não era nada no oceano. Entendi. Meu Deus. E aí, a conclusão. Depois de vasculharem mais de 120 mil quilômetros quadrados, não encontraram nada. Mas é aí onde começa as teorias. O que acontece? Alienígena. Tô brincando. Desculpa. Alienígenas, com certeza. Vai ser os alienígenas, abduziram. Só roubou minha piada aí. Tadinho. Eu tava esperando há muito tempo pra terminar só. Não tinham aliens, mas tinham 2 moleques suspeitos no voo. Tipo, tava com passaporte falso. Foi detectado que um desses caras levou equipamento, só que nada conclusivo, nada que prove que ele fez alguma coisa. Tem uma teoria um pouco mais aceitável. A teoria que pode ser outra teoria aí é que, sei lá, aconteceu um incêndio, tá ligado? Aí o que acontece? Por que ele deu uma volta fudida aqui? Os pilotos ficaram desesperados, aí eles fizeram a volta pra poder chegar de volta na Malásia, só que aí, sei lá, a fumaça fez eles ficarem inconscientes, o avião foi só indo em piloto automático, fez a curva e foi indo pra casa do caralho. Essa pode ser uma teoria, e aí, tipo, aqui a gente tá vendo o movimento, assim, 2D, tá ligado? Mas o movimento 3D que aconteceu aqui é o seguinte, ó. Teve a rota que eles foram indo, subindo, foi... Aí, eles voltaram, desceram um pouquinho de altitude, ó. Arthur desenho, isso aqui é a terra, isso aqui é o oceano, ó. Aí depois subiram pra caralho, muito alto, e aí magicamente eles desceram tudo assim, aí depois subiram e voltaram assim. É um comportamento muito suspeito aqui. Tem essas curvas aqui, ó. Essa primeira curva aqui, ela é muito estreita, muito fechadinha pra ser feita pelo piloto automático. Essas outras aqui, ó, já dá pra ser o piloto automático. Esse piloto automático tem que estar programado pra poder fazer essisso porra aí, mano. Isso aí é um bagulho que já até aconteceu em outros voos, tá ligado? Outra teoria, velho, é o quê? É o próprio piloto. Investigaram esse piloto, descobriram que na casa dele tinha um simulador de avião que tinha um arquivo que tava com uma rota muito parecida com essa daqui, ó. Vou desenhar ela agora. Será que o cara quis cometer suicídio no avião? Nossa, vamos descobrir agora. A rota ia aqui e aqui. Depois de subir aqui, ele ia dar uma puta volta assim, até parar mais ou menos aqui pertinho da Austrália. Então, será que ele estava planejando isso antes? Você falou o bagulho aí de talvez esse cara querer cometer suicídio, não sei. Tem isso daí que investigaram na casa dele, que é muito, muito suspeito. Mas foram investigar a vida dele. Ele não apresentava nenhuma doença mental, não apresentava nada. Vida dele não mudou nada no comportamento dele. Ele era pai de família, tá ligado? Humilde, velhão, pai de família. Ele tinha vídeos no YouTube, inclusive. Nossa. Falando normal, comentando. Ele também não era qualquer piloto, era um piloto muito foda. Então, um pouco suspeito, talvez não seja isso. E o pior ainda é o copiloto dele, porque, tipo, é a mesma coisa. O copiloto dele também é foda. E, cara, vocês lembram das chamadas, as gravações de controle lá do início? Que eu falei que tava, tipo, tudo normal, aí do nada parando de detectar ele, mais ou menos aqui. Uma coisa que é um pouco suspeita é que ele não tava falando a frequência. Ele só, sei lá, esqueceu ou não quis falar, não sei, ele não falou a frequência que ele tava, porque é comum fazer isso em gravações. Um pouco suspeito, mas novamente não tem como provar nada. Já passou anos, tem mais coisa do que isso, tá ligado? Mas eu não vou falar aqui que é muita coisa, eu não vou lembrar. Eu vi que, tipo, um grupo independente de investigadores teorizaram que eles, em vez de ele ter feito essa curva indo pra cá, ele pode ter feito essa curva ido pra cá, mais ou menos por aqui, ó. A investigação nessa área dos investigadores independentes, eles não, tô falando muito investigaram, eles não foram a fundo no oceano pra ver se tá lá. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. E provavelmente nunca saberemos. Isso realmente é a porra do mistério. Então, se você quiser desaparecer do mundo, faça que nem eles aí, ó. É isso aí. Muito obrigado a todos que me escutaram até agora. Beijinho. Essa foi a finalização, cara? Sim, essa eu não pensei em nada melhor. Nossa. Essa finalização foi mó foda. A minha foi triste, mas eu tentei. Sumiu um avião aí, né, eu acho. É, foi um avião que caiu. Foi Cara, de fato. Essa é o máximo de informação que tem. É certeza que caiu pedaço de avião naquela ilha? Que foi pra parar na costa daquela ilhazinha? Sim, investigaram até, tipo, na costa da África, tá ligado? Encontraram mais coisa. Mas mesmo assim, só conseguiram detectar que, tipo, 3 peças eram desse avião mesmo e o resto ninguém sabe. Cara, que específico naquela ilhazinha, muito pequenininha, qual a chance? Não, então,
e longe do que os caras achavam. Tipo, mano, pode ter coisa em qualquer lugar do mar. E esse mar é gigante. Como que os caras vão encontrar? Onde essa porra desse avião foi? E as teorias da conspiração, tu não sabe não? Ó, tem aquela frase de que a gente conhece mais o espaço do que o oceano, né? Então provavelmente o avião caiu e foi engolido por um Kraken. Eu acho que é isso. também, se você só falasse, caiu no oceano e ficou lá e nunca mais encontrou, já tava bom, mas tem que ser engolido pelo Kraken. Algum fenômeno bizarro pode ter acontecido e, tipo, engolido o avião, tá ligado? Ele tá no oceano ainda, porque o oceano é, tipo, muito grande. Eu acho que o oceano engoliu o avião. Alguma coisa assim. Mas e teoria da conspiração de algum país ter interferido, não tem não? Não, nos lugares onde eu pesei não falava nada de teoria da conspiração. Mas, mano, é a China, né, mano? O avião tava indo pra China, mas não sei, né? China é bem Eu vi a apaixonada. teoria uma vez de que talvez algum país tenha... Algum desses países que estão sempre em guerra com os Estados Unidos e tudo mais, tenha atingido o avião e ter tentado acobertar, tá ligado? Podem ter achado que era um avião de alguma guerra dos Estados Unidos, que tava tentando interceptar e derrubaram, mas aí depois perceberam que não era e tentaram acobertar, né? Enfim. Foi os Illuminati. Meu Deus, o cara meteu essa. Os Illuminati! Pode ser os Illuminati. Acho que eu nunca ouvi nenhum outro caso de voo que desapareceu desse jeito. Tá ligado? Geralmente quando o voo desaparece, ele é encontrado anos depois, alguma coisa acontece. Talvez a gente encontre os destroços dele ainda. Deve estar na Fossa das Marianas. Caralho! O bagulho tava na Oceania, foi parar na América. Tava onde? Tá onde? Aqui? Fossa das Marianas, aquela fossa lá que ninguém consegue chegar lá porque é muito fundo, a luz A The Marian Train. Deep Web. Deve estar na Deep Web. É, Marianas Web. Então esse foi o mistério misterioso de Arthur, o cara das músicas. Obrigado, gente. Não, mas não é qualquer cara das músicas, é o cara das músicas foda. Então, gente, vou falar sobre o Dyatlov Pass, aconteceu em 1959, lá na União Soviética, parte ocidental da atual Rússia. Em janeiro, umas 10 pessoas, uns 10 jovens de 20, 25 anos mais ou menos ali, faixa etária, decidiu que ia fazer uma expedição ali pelas regiões montanhosas ali do ocidente. O líder deles era o Igor Dyatlov, por isso o nome do caso, né, Dyatlov Pass. Eles tinham um diário, tinham várias câmeras, eles estavam documentando tudo. E, inclusive, uma das frases que eles colocaram no diário é exatamente essa frase, exatamente, mais ou menos, né, traduzido. Eu me pergunto o que nos espera nessa expedição. Algo de novo irá acontecer? Época de neve, muito frio, Rússia, então, né, já sabe como tá a situação meio abaixo de zero por dias e dias. E eram 10 pessoas, um deles, no dia 28 de janeiro, passou mal. Ele deu a sorte, né, foi embora e deixou os outros 9 continuaram na expedição. Aí lá pra 1 de fevereiro, chegaram perto de uma montanha, no pé de uma montanha. É conhecida pelo povo originário ali da região como Montanha Morta. Uma região meio isolada, assim. E eles acamparam a alguns metros do pico. Passa a noitezinha, tá nevando muito, fizeram todo o acampamento, fogueira, etc. Só que o problema, acamparam e pararam de dar notícia pro resto do pessoal. E aí por causa disso, o povo começou a ficar preocupado e mandaram gente pra buscar, ir atrás deles, né? Encontraram eles, no caso, o corpo deles. Encontraram o acampamento primeiro, não tava nem por fora, tava um monte de coisa destruída. E também encontraram as pegadas, indo pra um lugar específico lá, uma direção específica, descendo a ladeira de uma parte da montanha ali. E eles encontraram restos de uma fogueira improvisada. Aí perto dessa fogueira encontraram 2 corpos. Eles estavam com pouca roupa, no frio, e supostamente era pra estar 30 graus negativos. E em cima de uma árvore, perto de onde estava a fogueira, tinha uns galhos quebrados lá em cima. Como se alguém tivesse tentado subir lá pra ver uma luz, pra tentar achar o acampamento de volta, talvez. Né? Eles deixaram o acampamento por algum motivo, deixaram as coisas deles no acampamento. E depois, mais por perto dessa região, entre o acampamento deles e a árvore ali, encontraram também mais 3 pessoas, mais 3 corpos. E eles também, de novo, com pouca roupa, muito frio, não faz sentido isso ter acontecido. Essas 3 pessoas que foram encontradas estavam com menos roupa ainda do que os 2 antes que tinham sido encontrados. E os últimos 4, pra completar os 9, eles foram encontrados a 75 metros dessa árvore que eu falei que tava com galhos. Muito, muito mais longe, e eles estavam muito mais destroçados, o corpo deles, mais ou menos assim. Porque um deles estava com o crânio fraturado,
2 deles estavam com múltiplas costelas fraturadas. O especialista da época falava que não podia ter feito por outra pessoa, então não foi feito, não foi assassinato, eles não brigaram entre si. Foi um impacto muito grande. O especialista da época dizia que é como se eles tivessem batido um carro. Então, 2 deles também estavam com olhos pra fora. Uma das mulheres não tinha encontrado a língua dela. A maioria morreu de hipotermia. Os ferimentos todos foram feitos enquanto eles estavam vivos. Então não foi feito por outra pessoa. Então estavam os corpos deles chegavam até mais ou menos 2 terços do caminho, mais ou menos, até essa árvore aí, até a fogueira que eles fizeram de maneira improvisada. Mas eles estavam andando de boa, desesperados. Estavam, como as pegadas pareciam que eles estavam desesperados, mas pareciam que eles estavam, andando como se soubessem o que estavam fazendo, mais ou menos, pelo menos. Então eles saíram do acampamento, rasgaram por dentro, andaram pra essa árvore por perto pra fazer essa fogueira improvisada e morreram por ali. E os corpos que estavam por perto da fogueira, com exceção dos 4 que foram encontrados mais longe, a 75 metros, eles estavam todos virados pro acampamento de onde eles saíram, de onde estava rasgado por dentro, como se eles estivessem tentando voltar pra lá. E também, além de mais coisas estranhas que tinha, era tipo, acharam 3 peças de roupa com radiação além do normal. Aí na época, lá pra 1959, meio que fez simplesmente, foi basicamente sem conclusão, basicamente falou tipo, aconteceu umas coisas aí, e deu ruim. Foi realmente isso, na conclusão na época. Aí tem toda a teoria da conspiração, né, que foi Alien. Aí tem a teoria da conspiração que eu tava conversando com o Luiz, que tinha foto do pé grande. É que era, obviamente era falso, né? Pelo amor de Deus. Tinha várias fotos que eles estavam tirando, tinha diário deles, etc. Eles estavam anotando. Tinha uma anotação deles, aliás, foi quando eles acamparam no pé da montanha ali. Aí, a partir disso, pelos especialistas do caso, a língua e o globo ocular poderia ter sido causado por mudanças do corpo do pós-morte. Principalmente o globo ocular. A partir disso começa a surgir um monte de gente falando besteira no geral, né? Falando, a língua, alguém comeu a língua deles, alguém arrancaram a língua deles, encontraram em outro lugar. Mas não, basicamente o que os especialistas disseram na época não tava com a língua. Era isso. E as roupas com radiação, dá pra ser explicado por quê? Eram só 3 primeiro, e uma das explicações poderia ser ter acontecido naturalmente, mas outra também que pode existir é que 2 roupas eram de um cara e uma roupa era de outro. Eles trabalhavam, um trabalhava numa usina de desenvolver material nuclear, e o outro trabalhava numa usina de plutônio. Então, se eles trabalhavam já com radiação, poderia ser que a roupa deles estavam contaminadas, radiação além do normal por causa disso. Beleza, o caso foi fechado na época, foi surgindo um monte de teoria, aí de novo as dos aliens, etc. Foi crescendo cada vez mais o caso, se não me engano voltaram a falar disso em 1990, não tenho certeza. Mas em 2019, 2020 mais ou menos, a Rússia resolveu reabrir o caso, ou pelo menos alguns especialistas dali, né? E eles chegaram na conclusão, ou mais perto disso, que foi por causa de avalanche. E também, além do próprio governo, tem teoria também que, né, a União Soviética poderia ter feito experimento, etc. Supostamente o cara que foi quando foi reabrir o caso, ele mostrou um livro inteiro com todos os documentos da época. Supostamente, né, de acordo com ele, de acordo com a Rússia, com o cara que voltou a investigar, não encobriram nada, não teve nada a ver com o governo. Uns pesquisadores da Suíça fizeram uma investigação independente também e também chegaram na teoria que seria avalanche. Tem um artigo inteiro lá com um monte de cálculo matemático. Resolve aí supostamente, agora. Supostamente teve até ajuda de Frozen. Como? Por quê? Vou explicar. De acordo com o artigo que eu li, Frozen tinha uma física de neve muito boa. Eles tiveram ajuda dessa física da neve do filme de Frozen para ajudar eles a resolver o caso. Supostamente. Aí o que mais ou menos seria a explicação é que foi uma avalanche que caiu em cima do acampamento com muita força. Essa força acabou machucando eles, pelo menos uma parte deles. Os que estavam melhores em questão de machucado ajudou eles a tirar eles do acampamento. Eles chegaram em outro lugar e já que tava com muita neve, a visão tava baixa, só dava pra ver 15 metros de onde eles estavam, eles acabaram não conseguindo voltar, seria a explicação. Mas o que eu não compreendi, que fica no mistério aí, é que porque eles estavam sem roupa, menos 30 graus negativos eles estavam sem roupa por quê? Supostamente também um deles poderia ter ficado louco, mas aí, já que foi muito tempo atrás também, não tava lá, ninguém viu,
muita neve, é muito difícil chegar a uma conclusão realmente ali. O sorte foi do cara que passou mal antes, né, da viagem. Ir pra montanha. Que louco, velho. Sorte dele. Sorte. Ele saiu do grupo dia 28 de janeiro. Eles chegaram no pé da montanha pra acampar no dia 1 para 2 de fevereiro. Foi por causa de 4 dias, hein? Quase. Gente, se quiserem pesquisar mais, é bom. Pô, qualquer informação dita por mim pode estar errada, tá? Pode não. Assim, foi baseado no vídeo de um certo cara aí que... Eu também pesquisei por artigos, nem vem, mano. Já falei que tem as contas matemáticas da vida lá. Ó, fala aí, explica as contas matemáticas pra gente, ô Reitor. Não, sim, claro. E aquela teoria do pé grande? Não faria mais um sentido assim? Eu acho que é isso que aconteceu. Porque assim... Essa é a minha teoria Acho que mesmo, o pé grande matou eles. Cara, O Yeti. eu vi uma teoria de que era um teste de bomba da União Soviética, que acabou matando eles e estavam cobertando. Aí, mas que bomba é essa aqui? Deixa ele sem roupa, mas o corpo fica sem. Essa bomba é diferenciada. Tá um bagulho estranho isso aí. Eu acho que essa bomba aí do Luiz é meio tarada, velho. Tira a roupa. Só no Mistérios aqui do Retrotal que a gente tem uma mistura de humor, mistério, suspense, é tudo junto. A gente sempre trata o assunto com o máximo de seriedade possível. Qual é a sua teoria, Arthur, sobre o caso aí do The Outlaw of Pass? Cara, pior que eu gostei pra caralho da história. Sabe qual é o problema? Minha família foi pro shopping, eles voltaram, eles me interromperam. Tiveram que ficar me explicando um monte de coisa que eu perdi metade da história. Minha teoria é realmente o Yeti ou os alienígenas, presentes na minha outra história também. Eu acho que todos os mistérios se resumem a aliens. É, tá? todos, sem exceção. O foda de mistérios na internet é mais fácil de explicar porque é internet, mano. Mas no Mistérios pelo Mundo pode ser qualquer coisa, inclusive aliens. Tem cálculos matemáticos, tem um monte de coisa. É, complicado, geografia, história, Sim, história, livros, conceitos, artigos. mapas. Então é isso, galera. Foi esse o nosso incrível Mistérios pelo Mundo. Eu acho que foi muito interessante aqui, a gente conseguiu trabalhar muito bem as informações e conseguiu levar elas da maneira mais leve possível, né? A gente não levou com tanta seriedade assim, né? Não sei o quão bom é. Mas assim, galera, por favor. Tô pensando aqui em como pedir o like sem ser uma maneira genérica. Ah tá, achei que tua voz tinha só cortado e você desistiu. Por favor. Galera, para a gente tentar ter financiamento suficiente para tentar descobrir a solução desses mistérios, por favor, deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Vai no canal do Reintune aí do Arthur, porque ele tem muitos papos sobre mistérios aí, né, galera? Gente, eu faço uns vídeos, eu posto vídeo a cada um ano, tá? Dos mistérios aí. E é detalhado, viu? Eu não fico preguiça de ler artigo com conta matemática, é isso. E o teu, Arthur, como é que você definiria seu canal? Não, tem vários mistérios também bem misteriosos. O mistério do artista que não existe, Hatsune Miku. O mistério do artista que você não conhece, mas já é seu nome. Não, o mistério, a música mais misteriosa do Brasil. O mistério do gemidão do Zap. É isso aí, meu canal. Melhor definição de canais, esse aqui é a galera que tava comigo. E se inscreve no programa Odyssey porque tá vindo coisa muito interessante. É isso, tá vindo coisas interessantes aí, bem poggers. E se inscreve no canal do Odyssey Cakes, tem muito cortes e zoeiras lá, shorts também. E vai ter o making off desse episódio aqui, hein. Tchau, gente. Tchau, pô. Cuidado para não desaparecerem. Isso é uma boa ideia.